Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo na conta do GIS e é o primeiro vídeo de Química do quarto trimestre. Nesse vídeo nós vamos trabalhar uma pequena revisão do assunto que está sendo dado, que é massa atômica, massa molecular, mol e a massa molar. Eu coloquei aqui alguns tópicos que a gente vai seguir nesse vídeo, para tentar fazer isso que vocês entendam melhor. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês vão na tabela periódica e vocês encontram lá o quadradinho do elemento, vou dar o exemplo aqui do hidrogênio. Na parte inferior, ou na superior, vou colocar aqui na superior, hidrogênio, vocês encontram o nome dele. Em destaque no centro do quadrado, normalmente, vocês encontram o símbolo, que é uma letra ou um conjunto de letras. Em um dos cantos superiores, vocês encontram, aqui no direito, vocês encontram o número atômico, que é aquele Z, que é igual ao número de prótons. E caso o átomo seja neutro, o número de elétrons, que está na eletrosfera. Isso identifica o átomo e todas as suas características e propriedades físicas e químicas. E aqui, mais ou menos embaixo, vocês encontram um número com casas decimais. Esse número é a famosa massa atômica. E ele é dado, a unidade dele, vou colocar aqui, 1,008 unidades de massa atômica. Então, isso foi através de pesquisas científicas na área da química, como ciência e tal, que os químicos passaram a trabalhar, a fazer o estudo dos átomos e dos elementos e tentaram encontrar uma forma de identificar a massa deles. Ou seja, aqui está o átomo de hidrogênio, o seu único próton, que é o átomo prótico do hidrogênio, aquele que só tem um próton no núcleo, e um único elétron aqui, girando no seu orbital. Então, esse 1,008, que dá em unidade de massa atômica, foi através de pesquisas, como já disse, que eles identificaram esse átomo de massa igual a 1,008. E essa unidade aqui foi utilizada porque, para um átomo, nós não podemos aplicar nenhuma das macrounidades que nós usamos no dia a dia, como quilo, grama, ainda mais quilo, né? Grama e miligrama. Porque isso é uma grandeza muito ínfima, ou seja, nós temos que aplicar uma nova unidade para se adequar ao quão pequeno é o átomo. Então, ou seja, a partir disso chegamos que esse 1,008 unidade de massa atômica é a massa desse átomo. Então, ok. E a partir daí, nós encontramos para a massa molecular. O que é uma molécula? Por exemplo, uma molécula de água, H2O. Ela é um átomo de oxigênio no meio, vou colocar aqui de vermelho preto, já vimos. Um átomo de oxigênio ligado a átomos de hidrogênio, por ligação covalente, já que é entre metais. Essa é a molécula de água. Então, como podemos medir a massa de uma molécula utilizando o mesmo conceito de massa atômica? É simples. A molécula é um conjunto de átomos, certo? Então, para calcularmos a massa molecular dessa molécula, basta somarmos a massa atômica dos átomos que a compõem, ou seja, e multiplicando pelo índice, que vai ser a quantidade de átomos. Ou seja, a partir daqui, na molécula de H2O, que a representação é essa, H2O, nós vamos ter 2 vezes a massa atômica do hidrogênio, como nós já vimos. Por que 2 vezes? Porque esse 2 se refere à quantidade de hidrogênios na molécula, que é o índice do hidrogênio. E mais 1 vez o oxigênio, que é o índice do oxigênio, é como se tivesse um implícito aqui. 1 vezes 16,00. A observação é que vocês não são obrigados a saber todas essas massas atômicas de cor, porque vai vir uma tabela periódica na prova, contendo esses dados, ou na própria questão ele vai informar. E vai ser igual a 18,016. E a professora já informou que está trabalhando com aproximação de 2 casas decimais. Então aqui nós vemos que vai ser aproximado para
18,02 unidades de massa atômica. Ou seja, a massa de uma molécula de água é igual a 18,02 unidades de massa atômica. A partir desse estudo dos átomos e de outros corpos microscópicos que os químicos estudaram ao longo do tempo, eles procuraram relacionar essas medidas ínfimas que são os átomos e as moléculas à nossa realidade, ou seja, ao mundo macroscópico. Então, só comentar um pouquinho para vocês entenderem onde veio o mol e a massa molar. Então, uma tentativa de relacionar isso, essas grandezas ínfimas com o nosso mundo macroscópico, os químicos chegaram e pesquisaram e tentaram estabelecer uma grandeza de quantidade de átomos ou moléculas que pudesse ser transportado para o mundo macroscópico, que pudesse se tornar palpável, que nós podemos medir e trabalhar em reações. E foi daí que surgiu o mol. Então, o mol foi estabelecido como sendo igual ao número 6,02 vezes 10 elevado a 22. Eu sei que pode assustar, porque é um número muito grande, a potência, mas é uma regra simples que nós podemos trabalhar com coisas do dia a dia. Por exemplo, quando falam o termo dúzia, você subentende aqui está escrito 12 unidades de alguma coisa, certo? Ou meia dúzia. Igual a 6 unidades, 12 vezes, ou 6 vezes unidades de alguma coisa, certo? Então, ou dezena, mais um exemplo, é igual a 10 unidades de alguma coisa, certo? Então, é a mesma coisa para o mol. Quando nós falamos, temos uma dúzia de laranjas. Isso te remete a pensar e você imagina 12 laranjas. Meia dúzia de laranjas, você imagina 6 laranjas. É a mesma coisa para o mol. Quando você fala dúzia, você multiplica a determinada coisa que você fala seguinte por 12. E é a mesma coisa para o mol. Quando você fala um mol de alguma coisa, vai ser 1 vezes o mol, que é o 6,02 vezes 10 elevado a 23, vezes essa alguma coisa que você está se referindo. Por exemplo, quando eu falo, tenho 1 mol de laranjas, como eu falei. É como se eu estivesse falando que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 laranjas. Tenho 2 mol de laranja, como se tivesse 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 laranjas. E assim por diante. É uma simples associação com coisas do dia a dia. Então, ok. E só para vocês saberem, não ficarem achando que esse mol apareceu do nada, o mol veio de uma experiência com químicos que eu não lembro o nome, que eles pegaram 12 gramas do isótopo 12 do carbono, que é o carbono normal, com 12 prótons no núcleo, e pesaram essas 12 gramas numa balança. E eles escolheram o carbono porque já haviam tido muitas experiências com esse elemento e era mais fácil de medir e compreender sua massa. Então eles pesaram essas 12 gramas de carbono em uma balança e eles já tinham mais ou menos uma ideia da quantidade, da massa atômica do carbono. Então, a partir disso, eles estabeleceram que o número de mols que haveria ali na amostra que eles estavam medindo seria igual a massa da amostra sobre a massa molar. Então, eles pegaram a massa, que seria 12 gramas, a massa molar do carbono, que é o número, a massa atômica do carbono, que quando a gente transforma de unidade de massa atômica para massa real, torna como grama, torna um número muito pequeno, e a partir daí eles encontraram o número de mol, que é um número muito grande, ou seja, um número grande dividido por um número muito pequeno, transforma-se em um número grande. Então, e essa é a fórmula que a gente vai usar. Então, a partir daí, nós passamos de associar os termos do mundo microscópico para o mundo macroscópico. Então, temos massa atômica, molecular, massa molar. Sim. Então, como nós vimos, por exemplo, vou usar aqui o exemplo do hidrogênio.
como nós vimos, se você procurar na tabela periódica, a massa atômica do hidrogênio vai ser igual a 1,008 unidade de massa atômica. Então, os químicos, através de pesquisas, estabeleceram uma relação para essa unidade de massa atômica com o mundo real. Ou seja, a partir daqui, eles pesquisaram e chegaram à conclusão que esse 1,008 unidade de massa atômica seria numericamente igual à massa molar, ou seja, seria igual a 1,008 gramas por mol. E a mesma coisa para os demais elementos ou moléculas. A gente já viu o oxigênio, 16,00 unidade de massa atômica. Seria equivalente a 16,00 gramas por mol. Água, nós vimos 18,02 unidade de massa atômica. Isso vai ser equivalente a 18,02 gramas por mol. E o que se entende a partir dessa nova unidade aqui que apareceu? Gramas por mol. É a mesma coisa que vocês podem associar à densidade da água, por exemplo. Lembra a densidade igual a massa sobre volume, certo? Quando eles expressam assim, por exemplo, densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. O que você entende? Que a cada centímetro cúbico de água conterá 1 grama, certo? Então a mesma coisa para o grama por mol. Com gramas por mol, ele quer dizer que a cada mol vai haverá uma determinada quantidade de gramas. O hidrogênio, a cada 1 mol de hidrogênio, certo? Equivalerá a 1,008 gramas de hidrogênio. É a mesma associação com densidade nós podemos fazer dessa unidade aqui, que é associada à grandeza de massa molar. A partir dessas ideias que eu falei, nós podemos encontrar a seguinte relação. A professora vem fazendo o exercício dela através da regra de Thales, também, que é bastante útil. Porém, há uma fórmula que é bastante útil também para relacionar as grandezas que nós trabalhamos aqui, que é número de mols é igual a massa da amostra sobre a massa molar, que foi aquela que foi trabalhada para o carbono. Ou seja, a partir daqui nós podemos transformar verificar as unidades para ver se está correto. Então, número de mols é dado em mol, certo? É alguma coisa, mol. Vai ser igual a grama sobre massa molar, que nós já vimos, grama por mol. Grama por mol. A partir daqui, teremos mol igual a grama vezes mol sobre grama. O inverso da segunda fração. Cancela aqui, encontraremos mol igual a mol, tornando válida essa expressão. Ou seja, para cálculos estequiométricos, nós poderemos utilizar tanto a regra de Thales quanto essa expressão, que no fim significará a mesma coisa. Então, espero que vocês tenham entendido. O assunto não é muito complicado, apenas as grandezas que são trabalhadas são números com muitas casas decimais e números muito grandes. E por isso é aconselhável que vocês levem a calculadora, como ela recomendou, para as provas. E espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Então, pessoal, aqui está o exemplo de uma questão que eu queria fazer com vocês, que eu criei aqui rapidamente, tendo em vista para podermos trabalhar com algum dos conceitos que vimos anteriormente. Então, a questão é: quantos mols de água serão produzidos a partir da neutralização total de 80 gramas de hidróxido de sódio com ácido clorídrico? E aqui tem os dados necessários para a realização da solução. Então, a massa molar, a massa atômica do sódio é 23, massa atômica do oxigênio 16, massa atômica do hidrogênio é 1,008. Lembrando sempre que aqui
é unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica. E que nós já vimos que isso vai ser numericamente igual às suas respectivas massas molares, né? Então a massa molar do sódio vai ser igual a 23,00 gramas a cada mol. Massa molar do oxigênio vai ser 16,00 gramas a cada mol, e do hidrogênio 1,008 gramas cada mol. Então, já interpretamos a questão. Quantos mols de água serão produzidos a partir da neutralização total, ou seja, as duas bases, e a base é o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. Então, nós temos que passar essa equação que está aqui escrita para essa reação para uma equação química, então balanceável. Então vamos lá. Então, hidróxido de sódio, aqui do lado, hidróxido de sódio, NaOH, mais ácido clorídrico, HCl, produz NaCl mais H2O. Então, a partir daí balanceamos. Um sódio, cloro, cloro. Aqui, como é reação de neutralização e não de oxirredução, nós temos que balancear por ativa. Então nós podemos colocar um aqui, um e um. Então, a equação está balanceada. A partir daí, nós temos que procurar o que ele quer relacionar. Então, ele quer relacionar os mols de água com o sódio, o hidróxido de sódio, que é quando ele dá massa. Então, nós temos que procurar aqui a relação entre água e sódio. Ou seja, nessa equação química, nessa reação, para cada mol de sódio e de hidróxido, para cada... como eu posso dizer isso? Uma molécula, digamos assim, apesar de que não é molécula porque é um composto iônico, mas para cada célula unitária desse composto iônico, vai reagir com uma molécula de HCl formando uma molécula de água, ou seja, uma célula unitária vai formar uma molécula de água. Então nós podemos estabelecer a proporção de NaOH para com H2O de 1 para 1. Ou seja, cada célula unitária do NaOH vai formar uma molécula de água. Se forem 2 aqui, 2. Se foram 12, 12. E se forem 1 mol de células unitárias de NaOH, vai formar 1 mol de moléculas de água. Ou seja, isso daqui vai ser a mesma coisa aqui. 1 mol para 1 mol. Então, nós encontramos a reação. Ou seja, caso encontremos a quantidade de mols de NaOH que estão nos reagentes, encontraremos a mesma quantidade para as moléculas de água que sairão com o produto, que é a proporção de 1 para 1. Então, a partir daí, basta encontrarmos a quantidade de hidróxido de sódio que está reagindo, que ele dá aqui 80 gramas. Então, basta transformarmos isso para a quantidade de mols, que ele quer de mol para mol. E aqui está a relação de mol para mol. Então, vamos transformar 80 gramas de hidróxido de sódio em mol de hidróxido de sódio. Então, vendo a fórmula que já utilizamos, o número de mols é igual à massa que nós estamos medindo sobre a massa molar, ou massa molecular, ou massa molar. Então, a partir daí nós temos que encontrar a massa que nós já temos, que é 80 gramas. Isso vai ser, o número de mols vai ser igual a 80 gramas sobre a massa molar do hidróxido de sódio. Então, para isso, nós temos que encontrar a massa molar do hidróxido de sódio a partir desses dados. Então, vamos lá. Massa molar do hidróxido de sódio. Ele tem um átomo de sódio, 1 vezes massa molar do sódio, 23,00, mais 1 vez oxigênio, mais 1 vez hidrogênio. E isso vai resultar em uma massa de 40, ou seja, a massa molar do NaOH vai ser igual a 40
40,008. E como a professora está trabalhando com aproximação de duas casas decimais, nós podemos colocar 40,01. E para facilitar os cálculos, né, se aqui eu coloquei 30, nós vamos trabalhar como se fosse 40. Então tá. A partir disso nós teremos número de mols é igual à massa que estamos trabalhando sobre a massa molar. Então o número de mols é igual a 80 dividido pela massa molar, que a gente já achou, 40 gramas por mol. A partir daí é só completarmos resolvermos a equação. N vai ser igual a 80 gramas vezes o inverso dessa fração, vezes mol sobre 40 gramas, cancela, cancela, cancela. Aqui fica 2, portanto, N vai ser igual a 2 mol. Ou seja, nós encontramos que 2 mol de hidróxido de sódio vai ser o que reagirá. Ou seja, e como a proporção de células unitárias de hidróxido de sódio para a molécula de H2O no produto é de 1 para 1, a quantidade de hidróxido de sódio que vai reagir vai ser a mesma em número de mols de água que sairá com o produto. Ou seja, a partir disso, com 2 mol de NaOH como reagente vai implicar em 2 mol de H2O como produto. Então, essa vai ser a resposta. Então, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.